Olá, graça e paz. Nós vamos aqui hoje seguir o estudo do livro A Oração de Jabes, Alcançando a Bênção de Deus, Bruce Wilkinson. Nesse livro nós já fizemos o capítulo 1, falando sobre pequena oração, grande recompensa. E o subtema Jabes orou ao Deus de Israel. O menino prodígio da genealogia, vivendo além dos limites. Então, hoje, no capítulo 2, nós vamos entrar no tema. E por que não pedir? Ó, que me abençoe. Então, vou começar aqui a leitura. E você está num retiro espiritual nas montanhas junto com outras pessoas que desejam experimentar uma vida cristã mais plena. Durante o retiro, cada participante tem tido acesso a um mentor pessoal. O seu mentor está na casa dos 70 anos e tem influenciado pessoas por mais longo tempo do que os anos que você tem de vida. A caminhada do banheiro, no primeiro dia pela manhã, você passa diante do quarto do seu mentor. A porta está entreaberta e ele acabou de se ajoelhar para orar. Você não resiste e pensa: como é que um gigante na fé começa as suas orações? Para por um instante e chega mais perto. Será que ele vai orar por um reavivamento espiritual? Ah, pelos famintos ao redor do mundo. Será que ele vai orar por você? Mas o que você ouve é a seguinte oração: Ó Senhor, a primeira coisa que te peço esta manhã, que abençoes a mim. Chocado diante de uma oração egoísta como esta, você segue para o chuveiro. Porém, enquanto ajusta a temperatura da água, um pensamento lhe sobrevém. É tão óbvio que você se surpreende por não ter pensado nisso antes. Os grandes homens de fé têm uma maneira de pensar diferente da nossa. Depois de se trocar e se preparar para o café, você já está convencido. A razão pela qual homens e mulheres de fé se destacam do resto é que eles pensam e oram de maneira diferente daqueles que os cercam. Será possível que Deus queira que você seja mais egoísta em suas orações? Que você peça mais e cada vez mais em suas orações? Conheço muita gente na igreja, cristãos sinceros, que creem que pensar assim é um sinal de imaturidade. Acham que parecerão mal educados ou gananciosos se pedirem mais bênçãos a Deus. Talvez você também pense assim: se for este o seu caso, quero mostrar-lhe que tal oração não é atitude egoísta que parece ser, mas mais uma postura altamente espiritual. Uma que nosso Pai Celestial deseja muito ouvir de você. Primeiramente, vamos olhar de perto, a história de Jabes. Mas antes, eu quero já falar aqui. A gente aqui foi uma experiência de alguém, certo? Mas ele colocou aqui como uma analogia. Eu achei muito interessante. Porque às vezes a gente olha e pensa assim: a pessoa vai fazer aquela oração, né? Ela tem que orar de tal maneira e tal. Só que é aquilo que vocês falaram hoje. Orações simples, uma oração direta, uma oração sincera. Eu entendo que nós precisamos sim dialogar com o Senhor, nós precisamos conversar. Eu, nas minhas orações, normalmente eu gosto de dialogar com o Senhor, principalmente quando eu nem sei como pedir, né? Mas aí eu começo a conversar mesmo com Deus. Mas eu entendo também que tem
as orações curtas e diretas, e o Senhor atende com certeza, porque Ele não é só aquela pessoa que precisa de um diálogo enorme para te entender, não. O Senhor é aquela pessoa que te entende até mesmo quando você não fala nada. Porque não tem pessoas assim? Às vezes, marido e mulher consegue entender o outro. Filho e mãe consegue, mãe e filho consegue. Então, às vezes a gente pergunta, tá acontecendo alguma coisa? Tô vendo, tem uma coisa diferente. Então, e o Senhor não é diferente, porque Ele nos conhece. E Ele não está simplesmente aguardando diálogos, conversas. A gente não conversa todos os dias. Conversa de bater papo, de trocar ideia. Não, a gente às vezes fala pouco, tem dia que a gente fala mais. E tá tudo certo. Nós não estamos aqui para falar quem está orando certo e quem está orando errado. Nós estamos aqui para entender que o Senhor, Ele atende os nossos desejos quando está alinhado à vontade dele. E eu vejo que a oração de Jabes tem muito a nos ensinar. E nós vamos continuar aqui. Ganhos em vez de perdas. Até onde sabemos, Jabes viveu no reino do sul, de Israel, depois da conquista de Canaã e durante o tempo dos juízes, ok? Ele nasceu na tribo de Judá, tornando-se finalmente um notável líder de seu clã. Na realidade, porém, sua trajetória começa com seu nome. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Então, quer dizer que Jabes significa dor, né? Uma tradução mais literal poderia ser ele causa dores, né? Ou causará dores também. Isto não parece apontar para um futuro muito promissor, certo? Todos os bebês chegam provocando uma certa intensidade de dor, mas pelo que diz aí, o nascimento de Jabes, ele teve alguma coisa fora do comum, tanto que a sua mãe foi capaz de mencionar o fato no próprio nome de seu filho. Mas por que será? A gravidez ou o parto podem ter sido traumáticos, né? Tem muitas mulheres que falam, nossa, meu Deus, eu sofri tanto. Ai, foi assim, foi assado. Porque foi traumático. E de repente aquela mulher nunca mais quer ter filho na vida dela. Ou às vezes até acaba tendo, né? Mas não porque ela desejou ou algo assim. Mas ela sente o trauma e é muito forte. E ele pode ter que tenha nascido sentado ou com os pés, né? Esse tipo de parto também faz com que a mulher sente muita dor. Não tinha cesárea naquele tempo, então é muito complicado. Pode ser dor emocional também. O pai, a gente não sabe do pai, se ele pode ter abandonado ela durante a gravidez, ter morrido, sei lá. A família pode ter entrado numa situação financeira difícil. A gente não tem noção, tá, irmãos? Mas ele veio em meio ao medo, preocupação, dificuldade. Então, muita coisa ali aconteceu que a Bíblia não nos conta. Então, a gente fica aberto a pensar qualquer coisa. E somente Deus sabe com certeza o que causou a dor daquela mãe angustiada. Deus sabe. Não que isso tenha feito tanta diferença para o jovem Jabes, porque isso não faz diferença, irmãos. Faz a diferença na minha vida, a forma que eu vim ao mundo? Não faz. O importante é que eu fui criada dentro do propósito de Deus, que você foi criado dentro do propósito de Deus. Então, se a minha mãe sofreu mais, minha mãe sofreu menos, isso não tem diferença. A diferença é como eu vou crescer, qual vai ser o meu propósito, como eu vou ser criado, como eu vou ser educado, qual será o meu caráter. Essa vai ser a diferença. Se eu fui gerado em meio à maldição ou em meio à bênção, essa vai ser a diferença. Mas se minha mãe sofreu muito no parto, se minha mãe sofreu, isso não importa.
Ele cresceu com um nome que todo garoto odiaria, né? Dor. Imagine aí passar a infância suportando a acusação dos meninos, do bullying na escola, todo mundo tirando sarrinho, imagina. Então é mais ou menos isso, tá? Lembra, tá? Diariamente, né? Porque conforme a mãe fala o nome, já remete lá o que aconteceu com ela. Meio esquisito, né? E vergonhoso também. Mas foi o que sobrou para ele, o que restou para ele. Eu imagino uma criança gerada em meio ao estupro, por exemplo. Uma criança gerada dessa maneira. E a mãe tendo que olhar para essa criança e ver, lembrar daquela dor que ela sentiu. É traumatizante. Então, é mais ou menos isso, só que não sei também, vai saber se foi num problema de estupro, né? Pode ser, não sei. Mas são escolhas e ela, infelizmente, escolheu lembrar através do nome dele. O fardo mais pesado do nome do Jabes era como este nome definiria o seu futuro. Nos tempos bíblicos, um homem e seu nome estavam a tal ponto relacionados que a expressão apagar o nome da terra equivalia a matar tal pessoa. O nome era frequentemente tomado como um desejo ou uma profecia para o futuro daquela criança. Jacó, por exemplo, quer dizer o quê? Enganador, né? Aqui o livro fala que é suplantador. Um nome muito apropriado para o patriarca maquinador. Já pensou? Meio ruim, né? Então, também. O nome Noemi, seu marido, colocaram aos seus filhos o nome de Malom e Quilion, que significa franzino e debilitado. E é exatamente assim que eram eles, né? Tanto que morreram cedo. Ambos morreram ainda jovens. Salomão significava paz. E fazendo jus ao seu nome, tornou-se o primeiro rei de Israel a reinar sem precisar ir à guerra. Então, o nome que significava dor não era um bom presságio para o futuro de Jabes. Então, aí a gente já consegue entender o que estava passando aí pela vida de Jabes. Apesar de suas poucas perspectivas, Jabes descobriu uma saída. Ele cresceu ouvindo sobre o Deus de Israel que havia libertado seus ancestrais da escravidão, que os resgatara de poderosos inimigos e os colocara numa terra de fartura. Já adulto, Jabes acreditava e confiava piamente neste Deus de milagres e de novos começos. Então, por que não pedir por um? Foi isso que ele fez. Orou e formulou o maior e o mais inimaginável pedido. Ó, que me abençoes. Gosto da urgência, da vulnerabilidade pessoal deste apelo. Uma tradução mais literal do hebraico seria: abençoe-me muito mesmo. Teria como acrescentar 5 pontos de exclamação ao pedido, ou mesmo escrevê-lo em letras garrafais sublinhadas. Lá no fundo de minha mente, imagino Jabes em pé diante de um imenso portão, fixado a 2 muros, cuja altura alcança os céus. Oprimido pelo peso da tristeza de seu passado e da melancolia de seu presente, a única coisa que ele consegue ver diante de si é a impossibilidade, um final nada feliz. Porém, levantando suas mãos aos céus, ele clama: Pai, meu Pai, por favor, abençoa-me. E Senhor, quero pedir-te que me abençoes muito. Logo após a última palavra, inicia-se a transformação.
Ele ouve um forte estalo, depois o ranger das dobradiças, enquanto o imenso portão começa a se afastar dele, abrindo-se num enorme arco. Ali, estendendo-se até o horizonte, estão os campos repletos de bênção. E Jabes dá o passo inicial rumo a uma nova vida. Então, fazendo os pareceres aqui, a gente consegue entender, né? Quando a gente começa a ver que não foi simplesmente uma oração egoísta. Jabes foi um homem sofredor, irmãos. Foi sofredor. Imagine a infância, né? Como nós imaginamos aqui, tudo que ele passou, porque não é à toa que ele se chama Jabes. Não é à toa. E então, ele sofreu muito. Sofreu muito. Pensa uma criança que sofreu muito. Foi ele, né? Não foi algo fácil na vida dele. Então, quando a gente ora e pede, Senhor, me abençoa. Abençoa a minha vida. Cuida do meu ser. Me renova, me transforma. Derrama das suas bênçãos. Se a gente se coloca no lugar, a gente consegue imensurar e entender que Ele é o único que pode fazer. Não adianta eu querer fazer por Deus ou você querer fazer por Deus, onde só Ele pode fazer. Bênçãos não se joga fora. Antes de sermos capazes de pedir a bênção de Deus com total confiança, precisamos de uma compreensão clara do que esta palavra significa. Ouvimos as palavras bênçãos e abençoar em todos os púlpitos. Pedimos que Deus abençoe os missionários, as crianças, a comida que estamos prestes a comer. É costume de alguns pedirem bênçãos dos pais ou avós. Não é à toa que o significado da palavra bênção tenha se transformado em algo tão vago e inúquo quanto a expressão bom dia. Não é de admirar que os cristãos de hoje não estejam à busca de bênçãos. Não sabem o que significa. Abençoar no sentido bíblico significa pedir ou conceder um favor sobrenatural. Ao clamarmos pelas bênçãos de Deus, não estamos pedindo aquilo que poderíamos conseguir pelo nosso próprio esforço. Estamos clamando pela maravilhosa e ilimitada bondade que apenas Deus tem de conhecer e de nos conceder. É a esse tipo de riqueza que o escritor de Provérbios se refere. A bênção do Senhor é a base da verdadeira riqueza, pois não traz tristezas e preocupações. Provérbios 10, versículo 22. Observe aí um aspecto fundamental no pedido de Jabes. Ele deixou inteiramente nas mãos de Deus a natureza da bênção. Onde, quando e como ela seria dada a Jabes. Esse tipo de confiança radical nas boas intenções de Deus para conosco não tem nada em comum com a doutrina da prosperidade, tá? Ela prega que você deve pedir a Deus uma Mercedes, um salário milionário ou algum outro sinal exterior que possa significar que você encontrou um meio de fazer seu pé de meia através de uma conexão especial com Deus. Ao contrário, a bênção de Jabes é muito definida. Pede a Deus que Ele nos dê exatamente aquilo que Ele tem reservado para nós. Verdade. Porque quando a gente consegue entender, nós não ficamos dando nome às bênçãos. Se a bênção é aquilo que Deus pode fazer por nós, então significa que eu não consigo fazer e ninguém consegue fazer. Mas só o Senhor vai fazer o impossível. Então, se Ele vai derramar bênçãos sem medidas, né? Bênçãos incontáveis, bênçãos, vai ser aquilo que Ele tem preparado para nós. E glória a Deus por isso. Né? Ele tem reservado muitas bênçãos para nós. E às vezes a gente deixa de receber as bênçãos porque a gente pede mal. Isso está lá em Tiago.
Então, a gente tem que repensar isso. Como que a gente está pedindo? Quando buscamos a bênção de Deus como valor máximo para a nossa vida, estamos nos jogando de corpo inteiro no rio da vontade de Deus, de seu poder e de seu propósito para nós. Todas as demais necessidades se tornam secundárias diante daquilo que realmente queremos. Ficar totalmente imersos naquilo que Deus está tentando fazer em nós, através de nós e ao nosso redor, para a sua glória. Permita-me falar-lhe de um legítimo subproduto da busca sincera pela bênção de Deus. A sua vida será marcada por milagres. Como posso saber? Porque Deus nos promete e tenho visto essas coisas acontecerem em minha própria vida. O poder que Deus tem de realizar grandes coisas, de repente não encontra mais obstáculos em você. Você está caminhando na direção do Senhor, está orando exatamente por aquilo que Ele deseja. De repente, as forças desimpedidas do céu começam a realizar a perfeita vontade através de você. E você será o primeiro a perceber isso. Mas há um problema. O que acontece? A gente quer coisas materiais, muitas vezes. E aí que entra as orações egoístas. A gente pede esse tipo de coisas, né? Dependendo das coisas, eu vejo assim. O Senhor, Ele concede quando há propósito. Do mesmo jeito que eu ando de Ferrari, eu ando de Siena. A mesma Ferrari que me leva lá no centro de São Paulo, o Siena também me leva. Então, o que acontece? O Senhor precisa ver propósito. Qual o propósito do Senhor me dar uma Ferrari? Será que tem algum propósito? Se tiver propósito, estiver dentro da vontade do Senhor, o Senhor vai fazer com que nós tenhamos uma Ferrari. Mas se não tiver propósito, se for simplesmente para se gabar, se for simplesmente para se achar melhor que as outras pessoas, se for simplesmente para fazer inveja no coração dos outros, o Senhor não vai me dar. Não adianta, eu posso orar, pedir. O Senhor não vai me dar. E Ele vai mostrar o quê? O Siena. Olha, o Siena te leva para tudo quanto é lugar. Então, é o Siena. O Siena que no momento é esse que você vai ter. E olhe lá, porque às vezes, de repente, ele pode não dar nenhum, dependendo das circunstâncias. Então, nós precisamos nos adequar e entender como nós precisamos orar. Se a gente quer receber as promessas do Senhor nas nossas vidas, nós precisamos tomar posse da herança. Se você tem a marca da promessa, se você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, você vai fazer conforme a sua fé. E vai fazer. Você vai orar dentro da vontade do Pai e a fé que faz. A fé que salva, a fé que cura, a fé que liberta, a fé. Certo? Vamos lá. Mas há um problema, certo? Vamos saber qual problema é esse. Seu João vai para o céu. Suponha que Deus quisesse enviar-lhe 23 bênçãos hoje, mas você acabou recebendo apenas uma delas. Qual seria a razão? Conta-se uma pequena história na qual seu João morreu e foi para o céu. Pedro o aguardava junto aos portões para levá-lo a um passeio. Ali, no meio do esplendor das ruas de ouro, das mansões celestiais e dos coros de anjos, seu João observou um prédio bastante estranho. Para ele, aquilo se parecia com um enorme armazém. Não tinha janelas e havia apenas uma porta. Porém, quando ele pede para entrar, Pedro hesitou um pouco. Olha, acho que você não quer ver o que existe lá dentro, diz o apóstolo ao recém-chegado. Mas por que deveriam existir segredos no céu? Fica pensando, seu João, que surpresa tão grande poderia me esperar ali. Quando o passeio oficial termina, seu João continua pensando naquele edifício.
e pede novamente para ver o que há lá dentro daquela estrutura. Pedro finalmente cede. Quando o apóstolo abre a porta, seu João quase o atropela em sua ânsia de desvendar aquele mistério. Percebe que o prédio tem corredores e mais corredores com prateleiras do chão ao teto. Cada uma delas repleta de caixas brancas amarradas com fitas vermelhas. Estas caixas têm nomes escritos nelas. Nota seu João pensando em voz alta. Então, ele se vira para Pedro e pergunta: há alguma com o seu nome? Sim, responde o apóstolo. Pedro tenta levar seu João para fora do prédio. Francamente, seu João, diz Pedro, acho que se eu fosse o senhor, mas seu João já está bem próximo do corredor J procurando a sua caixa. Pedro vai seguindo atrás, balançando a cabeça. Ele alcança seu João no momento exato em que este já puxou a fita de sua caixa e está quase tirando a tampa. Ao olhar o interior da caixa, seu João reconhece o conteúdo instantaneamente. Deixa escapar um enorme suspiro, semelhante aos muitos que Pedro já escutara tantas outras vezes. A caixa continha todas as bênçãos que Deus queria ter dado a seu João enquanto ele estava na terra. Mas seu João nunca pedira. Pedi, prometeu-nos Jesus, e dar-se-vos-á. Está lá em Mateus 7. Não tendes porque não pedis. Tiago 2,4. A bondade de Deus não tem limites. Mas se ontem você não pediu a sua bênção, então você não recebeu aquilo que poderia ter ganhado. É este o problema. Se você não pede a bênção de Deus, deixará de receber aquelas que são concedidas apenas mediante um pedido. Da mesma forma que um pai se sente honrado por ver um filho pedindo sua bênção. Nosso Pai se agrada em atender generosamente quando a bênção dele é tudo o que você mais quer. Uau! Sabe o que eu pensei aqui agora? Quantas vezes, não foi nenhuma nem duas, foi muitas vezes, eu deixei de pedir algo aos meus pais aqui na terra. Sabe por quê? Porque eu achava assim, que eu era um fardo, que eu era um peso, ou que eles já tinham fazendo tanto por mim, e se eu fosse com mais essa demanda, talvez por conta das circunstâncias, de repente, eu seria um fardo. Muitas vezes, não foi uma vez só. E eu deixei de receber, porque eu não sei se de repente eu tivesse pedido, talvez meu pai ou minha mãe teriam me dado, não sei. Mas foram muitas vezes. Por conta das circunstâncias, por conta de eu ficar mas isso é tão. Não é o que comer, não é o que vestir, é tão fútil, né? Então, acho que não. Não vou nem gastar meu tempo. Vai falar que não tem dinheiro, sabe assim? Então, o que eu vejo disso é que muitas vezes, meus queridos, a gente não está sendo abençoado porque a gente simplesmente não está pedindo. E a gente não está ganhando porque a gente não está pedindo. Mas o Senhor conhece, o Senhor sabe, o Senhor... Sim, o Senhor sabe. E as nossas necessidades práticas, né? O que comer, o que beber, o que vestir, o Senhor promete que Ele vai nos dar. Assim como um pai e uma mãe. Quando a gente quer algo que está além do comer, de beber, de vestir, a gente pede, a gente tem que pedir. Mas a mãe e o pai não é soberano, Deus é soberano. Sim, Deus é soberano, gente. Mas isso faz todo sentido, porque às vezes a gente precisa abrir o nosso coração. E o Senhor, Ele quer honrar e abençoar e fazer diferente. E
nos mostrar mais uma vez o quanto Ele nos ama. Ontem eu vi um vídeo, é uma mulher, ela é recém-convertida, tá? E ela tinha visto um outro vídeo onde a criança falava alguma coisa com Deus e o Senhor respondia em meio a trovões, né? Relâmpago, dava aquele clarão, né? E aí ela mostrou esse vídeo para a filha dela e então ela está ensinando as coisas para filha, para o filho e para a filha a respeito de Deus. Eles eram católicos e agora ela está buscando o Senhor, aprender mais, está fazendo teologia, então ela tem pouquíssimo tempo, tá? Aí o que aconteceu? Ela falou assim para a filha dela: filha, acho que a filha dela estava querendo que o canal dela, né, internet. E aí ela pegou e falou assim: vamos fazer o seguinte, que tal a gente falar de Jesus no seu canal, então, né, e tal. A filha não sentiu muita fé, né, porque tá meio naquela. E a filha deve ter o quê? Uns 8, 9 anos, por aí. Aí ela falou assim: então vamos falar com Deus, vamos pedir um sinal, e se for da vontade de Deus, você vai ter, né? E as pessoas vão vir e tal, não sei o quê. Se não for, não vai ser. Tá bom. Aí ela tava assim, aí ela falou assim: fala assim, levanta as mãos e fala assim: Deus. Aí ela pegou: se você existe mesmo, me dá um sinal do teu amor. Ela tava repetindo o que a mãe dela tava falando e no final, dá um sinal, por favor. E aí a menina fala: do teu amor por mim. Eu acho que uma coisa assim. Eu vou deixar aqui depois para vocês verem. Aí, aí essa menina tava de mãos levantadas e aí de repente veio um clarão e o pai tava assim, porque ela também, a mãe já estava preparada se não tivesse acontecido, né? A mãe já estava preparada como que iria responder isso para a menina, né? Porque com certeza ela ia ter alguns questionamentos. Mas Deus respondeu. Veio o clarão e ela, uau, não sei o que, agradeceu. E o pai também, não sei se ele já se converteu ou se vai converter, vai se converter, com certeza. Mas ele foi e mandou um joinha assim, agradeceu também. E então, Deus precisava fazer aquilo? Fala aí pra mim se Deus precisava. Deus precisa se mostrar para nós. Deus precisa, como Gideão lá, molha o algodão, mas não molha em volta. Aí no outro dia, não molha em volta, mas não molha, mas só molha o algodão, sabe? Não molha em volta, mas só molha o algodão. Gideão fez isso. O Senhor fala lá em Malaquias 3:10: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela dos céus e derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Tá entendendo o quão precioso é quando a gente pede e pede de uma maneira singela, de uma maneira sincera, de uma maneira verdadeira, aquilo que vai no nosso coração de fato. Quantas vezes eu já vi gente orar assim: se o Senhor existe, eu preciso do Senhor nesse momento, eu não aguento mais. Já ouvi testemunhos de pessoas falando, fazendo essa oração para o Senhor e o Senhor se apresenta. O Senhor precisa? Não, mas ele já deixou a palavra dele, ele já revelou, ele já fez isso, ele já se entregou por nós, já deu Jesus, já não sei o quê. Ele precisa? Não, ele não precisa. Ele não precisa, irmãos. Ele só precisa ser quem? Continuar sendo Deus nas nossas vidas. Mas ele quer ir além, ele quer ser o nosso Pai. Então recebe aí, porque eu vou receber de cá. Vamos aqui para o último tópico.
Abençoar faz parte da natureza de Deus. Talvez você ache que seu nome também é sinônimo de dor ou problema, que a herança recebida de sua família são dívidas e você não se considera um candidato a bênçãos. Ou quem sabe, você é um daqueles cristãos que acham que, uma vez salvo, as bênçãos de Deus já caem sobre a sua cabeça como uma chuva regular, numa frequência determinada e constante, independentemente daquilo que você faça. Não é necessário nenhum esforço adicional. Eu conheço gente assim, conheço. E eu conheço gente que fala assim, não, eu não preciso pedir porque o Senhor já sabe. Eu conheço pessoas assim, ninguém me contou. Infelizmente, isso é um sinal de que a pessoa não quer ter um relacionamento com Deus. O Senhor, Ele ama abençoar, Ele ama se dispor. Nunca esqueço do testemunho do Valdemir, o marido da Débora. Para quem não conheceu, ele era da nossa igreja. Ele estava passando necessidade. E aí o Senhor, chegou lá um irmão com uma cesta, um carro cheio de comida e tal. E ele falou assim, Deus mandou comprar e trazer aqui. E, de fato, eles estavam necessitados. E tirando as coisas, das sacolas e tal, o que tinha lá? Danoninho. E o Senhor ministrou. Eu te conheço, meu filho, e eu quero te abençoar nos detalhes. Isso porque ele estava precisando de arroz, feijão, carne, coisas do dia a dia. E o Senhor, Ele sempre vai além. E a gente pode pedir, irmãos. Eu lembro quando eu era adolescente, criança, eu nunca tinha tido uma bicicleta. Eu fui aprender a andar de bicicleta depois na adolescência. Eu era adolescente. E aí, a gente nunca tinha tido. E até que eu orei, pedi para Deus uma bicicleta. Pedi para Deus, eu falei, Senhor, me dá uma bicicleta. Queria tanto aprender a andar de bicicleta. Todo mundo sabe, eu não sei. E eu fiz essa oração. O Senhor podia falar assim, não, você não vai aprender. Para que você quer aprender? Não podia, mas não, Deus derramou a graça e deu aí a bicicleta, e eu fiquei tão feliz com a bicicleta. E louvado seja Deus. Hoje faz um tempasso que eu não andei mais de bicicleta, mas naquele momento foi importante e foi importante para mim. E o Senhor me deu essa bênção. Mas e por quê? Porque eu pedi. Porque se eu não tivesse pedido, eu acredito que eu não teria ganhado. Não teria ganhado. Sabe? Então, tem as bênçãos, os milagres do dia a dia, com certeza. O andar, o acordar, o respirar, o falar, São as bênçãos, os milagres do dia a dia. E a gente agradece todos os dias. Mas tem as bênçãos que vai além e que a gente precisa falar, até mesmo orar em voz alta mesmo, para que no mundo espiritual seja ligado lá também. Porque o que é ligado na terra será ligado no céu. Eu lembro dessa passagem. Então, muitas coisas a gente precisa orar em voz alta. Não porque a gente é mais legalzinho, não. Porque, principalmente, confessar pecado, por exemplo. A gente tem que confessar em voz alta. Pai, eu me arrependo, me perdoa por isso, por aquilo outro. Eu sei, ó Deus, que eu atingi, eu entristeci o seu coração. Eu estou aqui, Pai, querendo te pedir perdão, porque isso não faz parte de mim. Eu quero ser melhor. Essa oração a gente tem que fazer em voz alta. Sabe por quê? Para que o inimigo não tenha poder sobre a sua vida. Para que ele não venha te afrontar justamente no pecado que você, de repente, não pediu perdão ou pediu em vozinha baixa ou em pensamento. Não, você tem que declarar o perdão de Deus na sua vida.
O Senhor, Ele te abençoa e Ele não te exclui porque você cometeu um pecado. Ele te perdoa, certo? Também é possível que você tenha optado por um modelo de contabilidade espiritual. Em sua conta de bênçãos, você possui uma coluna para depósitos e outra para saques. Deus tem sido por demais bondoso com você nos últimos tempos? Então você conclui que não deve esperar, muito menos pedir, que Deus acredite algumas bênçãos em sua conta. Você pode até achar que ele deveria ignorá-lo por uns tempos ou talvez fazer alguns saques, enviando algumas provações sobre sua vida. Esse tipo de pensamento é pecado, mas além de se constituir numa armadilha. Quando Moisés disse a Deus no Monte Sinai: "Rogo-te e me mostre a tua glória", está lá em Êxodo 33, 18. Ele pediu uma compreensão mais íntima de Deus. E como resposta, Deus descreveu a si mesmo como Senhor, Senhor Deus, compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade. Está lá em Êxodo 34, 6. Moisés foi ousado, irmãos. Moisés foi ousado. Assim como eu e você, nós precisamos ser ousados. Nós precisamos, certo? A gente ora, Senhor, que o Senhor mostre a tua mão poderosa e tal. Não, a gente tem que buscar a face do Senhor. A face. Moisés não buscou a glória de Deus, e o Senhor falou: não, se eu te mostrar a glória, você morre. E ele viu a sombra, né? As costas no final. Cara, eu fico imaginando o que seria, o que nós não faríamos, porque Moisés, lá naquele tempo antigo, o Espírito Santo era bem, tipo assim, para alguns somente, né? Moisés, claro, com certeza tinha o Espírito Santo de Deus na vida dele. Agora o Espírito Santo está aqui conosco e a gente fica naquela coisinha, naquela pegada, sabe? Não. E eu não tô aqui para falar assim: fulano, você ora melhor do que cicrano. Não. Cada quem vai olhar para si. Eu sei que eu não sei orar. Eu acabei de falar isso para vocês. Eu tenho dificuldade. Se eu tenho dificuldade com os meus pais, imagina com o Senhor. Eu tenho dificuldade. Mas eu quero mudar isso. A gente tem que tomar essa atitude. Eu quero colocar o que eu estou aprendendo aqui junto com vocês em prática. Eu quero ter uma nova vida, uma nova experiência com o Senhor, um propósito, orar para que eu seja útil para Deus. Eu não quero uma vida de todo dia fazendo a mesma coisa, não tendo uma movimentação, não tendo nada. Não, eu não quero isso. Eu não quero isso. Eu quero fazendo a diferença para o reino de Deus. Eu quero ver milagres, eu quero ver maravilhas, eu quero me encher do poder do Espírito. Eu quero que o Espírito Santo se mova em mim. Se mova em mim, se mostre, que eu veja a glória do Senhor. Incrível! A própria natureza de Deus é ter bondade com tamanha abundância, que ela transborda sobre nossas vidas indignas. Se você pensa que Deus não é assim, peço que mude sua maneira de pensar. Sugiro que você se comprometa a pedir todos os dias que Deus o abençoe muito. A liberalidade de Deus é limitada somente por nós, não por seus recursos, poder ou disposição de dar. Jabes foi abençoado simplesmente porque se recusou a deixar algum obstáculo, alguma pessoa ou alguma opinião se colocar num patamar superior à natureza de Deus. Faz parte da natureza de Deus nos abençoar. Sua bondade em registrar a história de Jabes na Bíblia é uma prova de que o que importa não é quem você é, nem aquilo que seus pais decidiram que você fosse, nem qual é o seu destino. O que realmente importa é saber quem você quer ser e pedir isto. Quem você quer ser? Qual é o propósito?
Através de uma simples e confiante oração, você pode mudar todo o seu futuro. Você pode mudar aquilo que vai acontecer no próximo minuto da sua vida. Aleluia! Eu quero essa mudança, eu quero viver isso. Sabe? Lembrei agora algo muito importante na minha vida. Nunca esqueço quando eu sempre pedi para o Senhor que as pessoas vissem o Espírito Santo em mim, mas não literal, né? Que eu nem sabia que era possível, mas tudo bem. Então eu falava, Senhor, que as pessoas vejam o Espírito Santo na minha vida, que as pessoas vejam o que o Espírito Santo tem feito. E até que uma irmã querida falou assim: Delma, eu vi o Espírito Santo e você estava brilhando. Gente, eu fiquei tão feliz, tão feliz. E olha que o Senhor respondeu a minha oração. O Senhor olhou para mim e falou assim: não, deixa eu responder a oração dessa menina, que ela tá tão interessada. Espera aí que eu vou fazer algo diferente. E o Senhor respondeu a minha oração. E pensa, eu não sabia o que fazer. Eu chorava, eu abraçava, eu fazia de tudo naquela pessoa, porque o Senhor tinha falado com ela a respeito de mim. O Senhor tinha mostrado a ela o Espírito Santo na minha vida. Então é disso que nós estamos falando, sabe? Que haja um arder no seu coração, algo forte aí no seu coração, uma mudança, que a gente pare de fazer orações, sabe, sem sentido, orações rasas, orações que muitas vezes não levam a lugar algum. Então vamos orar, pedindo a Deus que mude a nossa história, mude as nossas orações e que nós estejamos alinhados à vontade dEle, para que nós possamos viver algo sobrenatural nas nossas vidas. Amém?